Bom, a gente está aqui para contar um pouco sobre o PCC e o CV. O nosso grupo é eu, que sou a Sabrina, a Isabela Miranda e a Jaqueline. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar aqui pela história, né, do PCC, que é o primeiro comando da capital, que é considerada a maior facção criminosa do Brasil, contando com pelo menos 33 mil membros. Tudo começou com a saga do Carandiru, em 31 de outubro de 1992, que foi um dos fatores que influenciaram, né, na criação dessa organização. Que foi quando a Polícia Militar de São Paulo matou 111 presos, a fim de conter uma rebelião no antigo presídio da capital. Após quase um ano, mais ou menos, 8 criminosos cumpriram a pena no anexo da casa de custódia de Taubaté, conhecido como Piranhão, e fundaram o PCC após matarem 2 presos que eram considerados inimigos do grupo. A facção, que começou como um sindicato dos presos, reivindicando melhores condições nas cadeias do Estado, hoje ganhou uma estrutura de cartel e já opera no tráfico internacional e tem a presença comprovada no Paraguai, né? E na Bolívia. Falando um pouco da história do CV agora, que é o Comando Vermelho, né? Que foi com o final da Segunda Guerra, o mundo entrou numa nova ordem, que seria a Guerra Fria, onde aqui no Brasil estava ocorrendo um governo ditatorial, que estava encarcerando presos políticos junto com presos comuns, ou seja, né, pessoas encarceradas por crime comum eram aprisionadas no mesmo lugar que militantes políticos acusados de terrorismo, por exemplo. A princípio, o sistema era que os presos políticos foram absorvidos pelos comuns, né? A ideia era essa, mas não foi assim que aconteceu. A principal cadeia a protagonizar o encontro, né, desses dois tipos de presos foi o presídio de Ilha Grande, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Quando os revolucionários de esquerda chegaram no presídio, eles ficaram confinados na ala B, também conhecida como a ala do fundão, que era reservada para os presos comuns. E nesse tempo, o presídio era dominado pela falange do Jacaré. E escolhendo os novos, que era eles que escolhiam os novos presos que iriam virar mulher, por exemplo. No fundão, os presos políticos pregavam o socialismo e ensinavam técnicas de guerrilha para os presos comuns. E nesse momento vai nascer o CV, o Comando Vermelho, que ele chega para conter as atrocidades que eram cometidas dentro do presídio e para dar alguns direitos aos presidiários. Bom, primeiramente, né, eles tinham o nome de Falange Vermelha e depois eles mudaram o nome para Comando Vermelho. Depois que os seus líderes foram soltos, as suas ideias foram formadas e de organização dominaram centenas de favelas cariocas e atualmente o grupo domina grande parcela do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Eu vou falar sobre a relação do sistema prisional. O PCC funciona como uma grande rede de criminosos, sendo a maior parte deles estão presos e que atuam como berço político e econômico. Referente à política, o grupo criou um discurso de união entre os presos, onde diz o crime fortalece o crime, e de enfrentamento contra o Estado opressor, pelos estatutos que definem a ética e a maneira de se relacionar entre o mundo do crime, né? Então, um tem que defender o outro. A autoridade e controle de quem lidera vem principalmente do fator deles dominarem a absoluta maioria dos presídios de São Paulo. Então, o PCC, ele manda mais até mesmo que o sistema carcerário, mais que a polícia, mais qualquer um. Eles estão, né, bem ali no meio. Porque muitos estão dentro e quem não está dentro está fora e consegue controlar de fora. E aqueles que não cumprem as normas criminosas corretamente
precisam responder à liderança e, quando cumprem penas por alguns motivos, preferem obedecer do que sofrerem as consequências. Porque quando você é aliado do PCC e você está preso, seus familiares também têm as suas vantagens, as suas ajudas, né? E o preso ele tem acesso aos melhores advogados, porque o PCC consegue. A família recebe bolsa, recebe dinheiro, tipo, eles não ficam sem dinheiro. Ali ter todos os seus benefícios, com isso também tem a ordem dentro da prisão. E isso faz com que a cadeia crie uma rotina, a prisão ela tenha mais lucros, seja um lugar melhor entre eles para se conviver. A relação prisional do CV é que a primeira regra imposta pela facção é o respeito pelo companheiro. Então lá você não pode fazer. Se você mexer com o companheiro ou com a família daquele companheiro, você vai pagar pelo que você está fazendo. Hoje o foco lá é o narcotráfico e o roubo de cargas, que se transformou em um refúgio para muitos jovens abandonados nas favelas, o crime, para uma forma de sustento à sua família e a seção social da comunidade. Muitos chefes dos pontos de ordem das favelas têm cerca de 20 anos, sendo comum também jovens menores imitando a sigla da facção. Em 1990, 90% das favelas do Rio de Janeiro, comandado pelo CV, a História Secreta do Crime Organizado de Carlos Amorim, um livro relata que nos anos 80 os traficantes financiaram as escolas de samba e campanhas políticas. A hegemonia deles encontra-se em ameaça quase desde a sua criação pela guerra territorial. Como em outras facções criminosas, há regras internas inquebráveis, que existe um tribunal do crime entre o CV, que se informa da política ou mudar de facção é submetido à suspensão de morte. Então você não pode entrar para a política ou tipo, eu não quero mais ser do Comando Vermelho, eu quero ser do PCC. Então você vai morrer. Para eles não tem como você mudar de uma facção para outra. Tipo, é inaceitável isso. Em uma investigação recente da Polícia Civil no Rio de Janeiro, as escutas telefônicas revelaram o castigo que sofreriam a esposa do membro do primeiro comando da capital. A maior facção do Brasil, né? Ela flertou com um dos irmãos e aí ela ficaria careca e o irmão seria morto por ter mexido com a esposa de outro. Então, são regras que para eles é inadmissível não ser seguidas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a influência política no PCC. E segundo o procurador Márcio Sérgio Cristino, especialista na investigação do PCC, ele diz que, diferente da máfia italiana, o PCC e o Comando Vermelho nunca deram indícios de entrar na política. E o PCC, que é a maior facção do Brasil, não pretende mesmo entrar para nenhuma atividade política, em que ele não tem controle. Então ele não mas sim atrair mais atenção dentro dessas atividades. E ainda diz que o PCC possui somente 20 e poucos anos de história e a máfia italiana mais de um século. E a realidade na esfera política local e regional do país era outra, visto que as facções já tentaram eleger candidatos e membros da administração política. Como exemplo, a gente tem o prefeito do Embu das Artes, que é uma pequena cidade na região metropolitana de São Paulo, que é o Ney Santos, do PRB. E ele foi cassado em 2018 por suspeita de envolvimento com o PCC. E era suspeito de usar dinheiro do tráfico de drogas, mas na época ele negou as acusações. E aí, um membro de um órgão oficial de defesa de direitos humanos também foi preso por receber esse dinheiro do PCC na tentativa de prejudicar a polícia com essas acusações falsas.
E agora eu vou falar das relações políticas no Comando Vermelho. Teve como um marco de sua inserção no cenário mundial no momento que a máfia italiana chegou à América do Sul. Então, José Carlos dos Reis Ensina, conhecido como Escadinha, um dos líderes do CV, fugiu do presídio da Ilha Grande de helicóptero, e no mesmo ano que obteve a expansão dos negócios. Aí ele fala que o primeiro acerto para a importação de cocaína é firmado em Medellín, na Colômbia. Pablo Escobar, o maior traficante do mundo, é quem vai fornecer para o crime organizado do Rio de Janeiro. E os pacotes de cocaína vieram da Colômbia eram inconfundíveis, porque eles iam carimbados com o seguinte slogan: Los nada que ver. E outras vezes como fortuna, 100% pura. Internacionais do PCC está tendo muito impacto nos Estados Unidos. Na atualidade, o presidente Joe Biden ele criou sanções contra indivíduos do PCC, porque uns 10 indivíduos estavam envolvidos no narcotráfico de heroína e também estão fazendo esses tráficos na cidade do México. Já a influência do CV, o Comando Vermelho, teve como marco a sua inserção no cenário mundial no momento em que a máfia italiana chegou na América do Sul. A ideia de organização de negócios mais lucrativos no mundo, os tráficos de droga do CV. Se mostra um importante personagem na rede do crime, de organização transnacional, como função de distribuir tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. A razão da disputa do território em 2016, né, nas fronteiras do Brasil com Paraguai, Bolívia e Colômbia, que ocasionaram uma rebelião do presidente de Rondônia, do presídio de Rondônia, em Roraima. Além de que em 2019 o Paraguai queria usar o exército para combater o Comando Vermelho, mas eles não conseguiram. Ainda sobre o PCC e Comando Vermelho, eu vou falar sobre a área de atuação de cada região. Então, nesse mapa principal, aparecem as principais facções criminosas em cada estado brasileiro. Em vinho, destaca-se o conflito entre PCC e as filiais do Comando Vermelho. Então, no Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas. Em dourado apresenta o domínio do PCC, Piauí, Sergipe, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em laranja, o domínio do Comando Vermelho, então no Mato Grosso, e uma partezinha de Brasília, do Distrito Federal, no caso. E em cinza, o conflito entre facções regionais, entre elas mesmo. E aí no outro mapa pode-se observar a expansão, né, do PCC do Brasil para Portugal e Holanda também, e uma partezinha da África. No outro mapa a gente pode ver a presença do PCC nos estados, aí com os números certinho. E também no próximo slide apresenta o mapa das facções. Então, em azul aparece a dominância pelo PCC, que é em São Paulo, Paraná, metade do Amazonas, metade de Roraima. Então, em amarelo, as facções regionais, que é no Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a disputa entre o Comando Vermelho e o PCC, né, é em Roraima, Amazonas, Rondônia, e no Rio de Janeiro é dominada pelo Comando Vermelho. E no outro infográfico apresenta a nova geografia do PCC e aparece cada região diante da geografia das facções. Vou falar um pouco dos acontecimentos marcantes. No PCC, há exatos 16 anos, em São Paulo, ocorreu um dia de lockdown, que está mais para um confinamento, né, da população naquela ocasião, que não foi determinado pelo governo estadual. Ela parou no início daquela noite de segunda-feira, dia 15 de maio de 2006, devido aos ataques do primeiro comando da capital. E também
pelo revide das Forças de Segurança do Estado. De um lado, os integrantes do PCC já tinham chamado a atenção da imprensa e da sociedade dias antes com rebeliões em presídios e presidiários protestando contra a transferência de membros da facção para uma penitenciária de segurança máxima na véspera do Dia das Mães. Depois, os membros da quadrilha soltos na rua passaram a receber os salves, né? Que são as ordens de dentro das cadeias para atacarem os alvos da segurança do governo estadual. E caso os criminosos não obedecessem, seriam mortos pela organização. Diante desse fogo cruzado entre o PCC e policiais, surgiu um toque de recolher na capital. Boatos sobre ameaças de ataques criminosos a pontos de ônibus, lojas, escolas e shoppings chegaram, né, às pessoas por meio de bilhetes ou de boca em boca, porque a internet e as redes sociais não eram ainda tão usadas naquela época como é atualmente. Bom, falando dos acontecimentos marcantes do CV, em fevereiro de 2020, uma mensagem de voz viralizou nos celulares dos criminosos em Manaus com o seguinte ditado: vermelhou, mano, vermelhou. Que foram ouvidos e vistos fogos de artifício em toda a cidade, enquanto homens armados pichavam as iniciais do Comando Vermelho em suas casas, prédios, escolas e igrejas. Algumas inscrições cobriam menções à facção local, Família do Norte, em um aviso à população de que o crime organizado estava sob nova direção. E desde então, enquanto os amazonenses sofriam duas ondas devastadoras do Covid de 2019, a organização criminosa consolidava seu poder na principal cidade da fronteira do norte do país. Nós também temos que, quase um ano depois de se ver livre entre as disputas armadas entre traficantes rivais, Niterói volta a ser local de uma guerra entre facções criminosas. Há pelo menos uma semana, bandidos ligados ao terceiro comando puro começaram uma disputa com o Comando Vermelho pelo controle dos pontos de venda de droga e no Morro do Estado, localizado na região central da cidade, e no Morro do Palácio, este no Ingá, zona sul da cidade. Bom, esse foi nosso trabalho. Espero que você tenha gostado. E é isso. Obrigada por assistir até aqui.